Olá, terceirão! Tudo bem? O professor Euler está de volta com mais um vídeo aula. Hoje, dia 13 de maio, quinta-feira, né? Começaremos mais um novo dia de estudos e eu conto com a sua participação. Você que está do outro lado da telinha desse momento, acompanhando a nossa aula, muito obrigado pela sua participação. Continue aí nos acompanhando, tá bom? Que é importante aqui a sua participação desse modo, né? Você do outro lado assistindo a aula, eliminando sua dúvida e com certeza fazendo a sua participação, que ela é essencial para o desenvolvimento e o desempenho aqui da nossa aula de matemática, né? Bom, então na nossa aula de hoje a gente vai fazer aí uma complementação do conteúdo que nós estamos trabalhando nessa semana, né? Falamos aí sobre o estudo das cônicas, mais especificamente a elipse, a hipérbole e também a parábola, né? Então, na nossa última aula a gente falou sobre o estudo da parábola, os elementos que a compõem, e na nossa aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios de fixação, né? Aí do livro didático de vocês, para vocês terem uma base de como é feita a aplicação, e também vamos estar fazendo aí alguns exercícios de organiza as ideias, né? Ou seja, um resumo daquilo que nós estudamos durante aqui do nosso bimestre, né? Bom, começando aí, falando na verdade sobre o que a gente estudou até aqui, nós trabalhamos aí a circunferência, né? A posição relativa entre ponto e circunferência, posição relativa entre reta e circunferência, posição relativa entre reta e circunferência, já falei, né? Então, temos também aí o estudo das cônicas, né? Que foi muito importante para a gente aprender aí sobre essas informações adicionais em relação a esses dois conteúdos, né? Aí no estudo das cônicas trabalhamos aí a hipérbole, a elipse e também a parábola, né? Nosso último tópico foi parábola. Bom, então nós vamos fazer aqui uma expansão do conhecimento através de uma breve revisão, tá? Uma recapitulação com as informações no final da aula, para a gente chegar em uma conclusão para podermos dar o nosso próximo passo, né? Que será a aplicação aí de matemática financeira. Vai ser muito legal você participar e com certeza acompanhar aí a nossa aula sobre o estudo da matemática financeira, né? Como fazer o investimento, o que é juro, certo? O que é juro simples, o que é juro composto, o que é taxa, né? Então todas essas informações aí a gente vai estar estudando aqui na matemática financeira, provavelmente na próxima semana, né? Nós vamos ter aí 2 semanas de preparatórias antes da avaliação para a gente fechar o nosso conteúdo aí de matemática, fazer uma boa revisão, lançar aqui para vocês algumas questões para a gente poder fazer aí a nossa avaliação e ter um bom aproveitamento. Bom, então peço que você me acompanhe nesse momento na página de número 40 do livro didático de vocês. Vamos fazer aí a correção da questão número 8 e a questão número 9, tá bom? A gente vai fazer para a gente conseguir eliminar alguma dúvida, tá bom? Página de número 40. Acompanhe aí, turma. Temos a hora do exercício, né? Quero que você acompanhe a hora do exercício. Vamos lá para a nossa questão. Questão número 8. A equação da parábola que passa pelo ponto menos 2 e 0 e cujo vértice situa-se no ponto 1 e 3 é... Nós temos aí as alternativas, né? Letra A, y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 8. Letra B, y igual a menos 3x ao quadrado mais 6x mais 24. Letra C, y igual a menos x ao quadrado sobre 3 mais 2x sobre 3 mais y sobre, mais 8 sobre 3. E letra D, y igual a x ao quadrado sobre 3 menos 2x sobre 3 menos 8 sobre 3. E a letra E, y igual a x ao quadrado mais 2x mais 8. Bom, então ele quer que a gente determine a equação da parábola, né? Como é que a gente vai determinar, professor, a equação da parábola? Primeiro que nós precisamos determinar é o valor de P, né? O valor de P a gente vai determinar através aí da informação que nós temos em relação às coordenadas. E observando a situação, nós temos aqui, ó, que esse valor está em função de y, tá? Porque aqui o valor, o zero, né, na verdade está tocando y. Então nesse caso a gente vai estudar a função aí em função de y. Beleza, então vamos lá. Começando aqui a nossa resolução, nós temos essa primeira informação. Y menos y0 é igual a 1 sobre 2p, x menos x0 elevado ao quadrado. O que vocês conseguem enxergar entre essas duas informações aqui, professor? O que é visível?
Esses valores aqui, y0, y0, nós já estudamos no bimestre anterior. Isso são coordenadas, né? Coordenadas de y. E aqui nós temos as coordenadas de x, certo? Quem é esse 1 sobre 2p? Esse valor de p aqui nós temos é o parâmetro, né? O p é o parâmetro. Então, vamos determinar primeiro o valor do parâmetro. Como é que a gente vai fazer isso? Nós não temos, no primeiro momento, o valor de y, mas nós temos o y0, né? Temos aqui também o x0. Então, substituindo esses valores, trazendo aí do nosso problema para a informação aqui na equação, vamos lá, substituir, gente. Vamos ter, ó, y menos 3, isso aqui é um valor de y, vocês podem observar aí na questão, ele diz que passa no vértice 1 e 3, então o y é menos 3, né? Aqui da fórmula. E x, observe aqui o valor de x menos o x0. Mas quem é x0 é 1, certo? Em relação ao vértice. Bom, agora que nós temos aqui, ó, a substituição desses dois números, nós podemos também substituir a coordenada em valor de y, que nesse caso é 0, né? E em valor de x é 2. Então, substituindo aqui, ó, y é 0 e x é menos 2, como vocês podem observar aí, ó, na coordenada, menos 2 e menos 1, né? Aqui 0 e menos 3. Bom, observe que nós podemos fazer aqui, ó, a adição desses dois números e aqui também nós podemos fazer a adição para podermos elevar ao quadrado. Então, quanto que é 0 menos 3? É menos 3, né? E menos 2 com menos 1 é igual a menos 3 elevado ao quadrado, que vai dar igual a 9. Então, nós temos aqui, ó, menos 3, que é igual a 1 sobre 2p, vezes menos 3 ao quadrado. Mas quanto que é menos 3 ao quadrado, professor? Menos 3 ao quadrado, quando a base ela é negativa e o expoente é par, o meu resultado vai ser positivo. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 3 é igual a 1 sobre 2p vezes 9. Observe que o valor aqui em relação a 2p é o que nós vamos descobrir, né? Nós vamos determinar. Então, fazendo aqui essa nossa multiplicação, observe que o 9 ele está multiplicando, ele pode passar dividindo o valor menos 3, né? E é isso que nós vamos fazer, ó. Menos 3 dividido por 9 é igual a 1 sobre 2p. Está tudo bem até aí? Tranquilo? Está conseguindo acompanhar? O que a gente está querendo fazer, professor? Nós queremos encontrar o parâmetro, que é o valor de p, tá? Para depois determinarmos na equação, aqui, ó, nessa equação aqui da parábola, né? Bom, então nós vamos ter aqui, ó, menos 3 nono é igual a 1 sobre 2p. Multiplica meio pelos extremos, 3 vezes, ó, menos vezes mais é menos, né? 3 vezes 2 vai dar 6p e 9 vezes 1 é 9. Qual é o valor de p? Você vai substituir aqui, ó, isola o p, né? E divide 9 dividido por 6. 9 dividido por 6 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Por quanto, professor? Por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 e 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o valor de p, ó, é menos 3 sobre 2, certo? O valor de p é o valor do parâmetro, né? Então, o valor do parâmetro aí dessa parábola é menos 3 meios. Bom, determinamos o valor do parâmetro, agora é só substituir na equação, que nós já temos a equação da parábola, tá bom? Vamos lá, acompanha aí. Nós temos aqui, ó, y menos 3 é igual, lembre-se que nós estamos trabalhando em função de y, né? Então, 1 sobre esse p, ó, o valor de p está aqui, ó, que é menos 3 sobre 2, valor de p, né? Substituindo aqui na nossa equação, nós vamos ter y menos 3. Observem, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 dividido por 2 vai dar menos 3, certo? 2 vezes, olha aqui, ó, mais vezes menos é menos. 2 vezes 3 dá 6, 6 dividido por 2 vai dar 3. Está aqui o 3, tá bom? 1 repete. Aqui o x menos 1 ao quadrado também repete. O que dá para a gente fazer aqui, professor? Dá para a gente multiplicar esse menos 3 aqui, né? E dá para resolver aqui esse quadrado da soma. Da diferença, desculpem. Quadrado da diferença, né? De dois termos. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, o menos 3 vai passar multiplicando aqui, né? E o valor 1 também vai multiplicar a equação toda quando resolvida. Então, nós vamos ter, ó, menos 3 vezes y é menos 3y. E menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, certo? O 3 está multiplicando. Agora, 1 ele vai multiplicar com essa equação toda, né? 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Aí, nós vamos simplificar aqui, né? Vamos resolver essa parte aqui. Então, vamos lá. Acompanha aí, turma. Menos 3 mais 9 é igual a 1 vezes x ao quadrado, porque isso aqui vai ficar quadrado do primeiro termo,
menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo, professor? X. Quem é o segundo termo? 1. Então, o quadrado do primeiro termo é x elevado ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x é 2x, vezes 1 é 2x. E 1 elevado ao quadrado, negativo, é 1 positivo. Bom, já que nós resolvemos aqui esse produto notável, agora nós vamos multiplicar o valor aqui de 1 por toda essa equação, né? E aí encontrar o valor de y. Então, 3y menos 9 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Certo? Observe que aqui, ó, toda a equação multiplicou por 1. Certo? Uma vez x ao quadrado, uma vezes menos 2x e uma vezes 1. Bom, agora que nós queremos determinar o valor aqui de y, vamos dar continuidade. Lembre-se que nós estamos trabalhando em função de y, certo? Então, 3y é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1 mais 9. Lembre-se que o menos 9 estava aqui negativo, ele passou para o segundo membro positivo, certo? O 3y continua aqui. Então, o que vai acontecer com esse 3y? Na verdade, a gente vai agrupar aqui os termos semelhantes, né? Então, agrupando os termos semelhantes, vamos ter, ó, menos x ao quadrado repete, 2x repete, menos 1 mais 9 é igual a 8 positivo. Por exemplo, se você está devendo R$1 para um colega e você tem R$9, você vai pagar esse real que você está devendo e vai ficar com R$8 de saldo positivo, certo? Então, já que toda a equação aqui, ó, esse valor está multiplicando por 3, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele vai passar dividindo aqui todos esses números, né? Então, a forma de divisão vai ficar... Lembre-se, saiu daqui do numerador, do primeiro membro, multiplicando, passou dividindo todos os números. Essa equação aqui, ó, ela tem aí na nossa alternativa. Nesse caso, a alternativa que representa essa equação é a alternativa C, tá bom? A alternativa C é a correta e você vai marcar ela aí no seu livro didático. Lembrando que, mais uma vez, pessoal, vou relembrar vocês, essas atividades que eu estou corrigindo aqui, ó, vocês precisam descrever no caderno, tá bom? Para ficar bem organizado, para você ter sua pontuação aí de participação e com certeza com a resolução das questões, tá? E no livro não dá para fazer todo esse cálculo. Tranquilo? Bom, se você percebe também que o vídeo está indo muito rápido na hora da fala do professor, você pode também estar mandando: professor, tem como ir mais devagar um pouquinho? Para a gente entender bem melhor, porque isso vocês podem me dar essa visão de como vocês estão, como está sendo, né, recebido aí de vocês, o áudio, a imagem, tá bom? Em relação aqui o slide, tudo isso vocês podem estar me informando para poder melhorar, tá bom? A tendência é essa, a tendência é melhorar. Bom, então já resolvemos a questão número 8, né? Nós temos aí como gabarito a letra C. Vamos para a questão de número 9. Questão número 9. Qual das equações a seguir corresponde ao lugar geométrico do conjunto de pontos do plano que equidistam, né? Aqui. Qual das equações a seguir corresponde ao lugar geométrico do conjunto de pontos do plano que equidistam, ou seja, equidistante, né? Da reta com a equação y igual a x mais 1. E do ponto de coordenadas 1 e 3. Ao lado, ilustramos parte do lugar geométrico. Temos aqui o lugar geométrico, né? Bom, se observarmos essa figura, pessoal, nós vamos perceber que ela tem aqui uma parábola, né, com cavidade voltada para a esquerda, né? Observe que ela está com uma concavidade voltada para a esquerda. Está em meio termo, né? Porque ela está com cavidade voltada para cima e também para a esquerda, né? Observe que ela está com essa concavidade voltada. Bom, aqui nós temos a reta, nesse caso essa reta é a diretriz, como vocês podem perceber, né? Então vamos lá para a nossa resolução. Bom, temos aqui, ó, as alternativas, né? A, B, C, D e E. A gente vai daqui a pouco ver qual é a alternativa correta. Então, a única coisa que vai mudando aqui, gente, são os sinais, né? E também aqui os valores que são bem parecidos, né? Se tiver uma questão como essa numa avaliação, você precisa ter bastante cuidado enquanto o sinal, certo? Principalmente o sinal aqui, ó, do valor de x ao quadrado. Ele não pode ficar negativo, tem que ficar positivo, tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo, nós vamos ter aqui, ó, sendo P de x um ponto genérico da parábola, temos o D, né, que é a diretriz, o Y, que é a reta dela, né, Y igual a x mais 1. Bom, então nós vamos calcular a distância, né, x menos y mais 1 é igual a 0. Isso implica que
a coordenada de F, né, do foco, é 1 e 3. Bom, agora nós vamos calcular as distâncias. A distância PD é igual à distância DPF, ou seja, a distância aqui, ó, em relação ao ponto P, que nesse caso é o parâmetro, e D é a diretriz, né? D é o parâmetro e F é o ponto do foco, né? Beleza? Então vamos calcular essa distância. A distância vocês já sabem como é calculada, né? Temos aqui a primeira distância e aqui temos a segunda distância. Essa representa essa parte e essa aqui representa essa parte. Bom, então substituindo esses valores aqui na forma numérica, nós temos aqui o valor 1, né? E o valor menos 1. E aqui temos o valor 1 e o valor 3. Observe que esse valor se dá aqui para essa coordenada, né? E o valor que temos aqui se dá para a coordenada em relação à informação que nós temos aí no livro didático de vocês, que é x mais 1, né? Beleza. Resolvendo essa parte aqui, nós vamos ter o seguinte. Aqui, turma, olha só. X menos 1 mais 1, y ao quadrado mais 1 menos 1. Toda essa parte repete, né? Resolvendo o que está aqui dentro, nós vamos ter, ó, x menos y mais 1 e 1 ao quadrado. Ah, tá. Uma observação. Aqui a gente vai aplicar uma propriedade, que é a propriedade da potenciação. Se eu coloco esse termo aqui todo elevado ao expoente e fizer isso no outro lado da igualdade, ó, tudo que eu faço do lado da igualdade e faço do outro, a equação continua a mesma coisa, né? Por que que nós fizemos isso, professor? Qual é o objetivo? O objetivo é eliminar aqui esse radical, tá bom? O objetivo é eliminar esse radical daqui, ó, tá bom? Então, observe que nós colocamos os dois membros aqui elevado ao quadrado, tá? Os dois membros elevado ao quadrado. Olha o que vai acontecer. O valor aqui, ó, ele sai de dentro do parêntese, né? Somente a parte numeradora. Porque, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao quadrado vai dar 1, vai dar 2 aqui, né? E quanto que é raiz quadrada de 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado, então nesse caso o 2 que estava dividindo passou multiplicando, tá bom? Bom, então repete toda essa parte aqui, como eu falei para vocês, o objetivo era eliminar aqui o radical, nós eliminamos. E de onde veio esse 2, professor? É daqui, ó, ele era a raiz quadrada de 2, né? Então, como pela propriedade nós eliminamos a raiz, ficou somente o 2. Então ele saiu daqui do denominador e passou multiplicando aqui, ó. Que nesse caso ele que está aqui, tá bom? Beleza. Bom, agora que nós temos essa parte, vamos distribuir, vamos resolver o que está aqui dentro desses colchetes, né? Então nós temos, ó, x menos y mais 1 elevado ao quadrado, nesse caso é x menos y ao quadrado, mais 2 vezes x menos 1 vezes 1, certo? Mais 1 ao quadrado. Toda essa parte aqui, ó, é essa parte aqui que está antes da igualdade, tá bom? Todo esse valor aqui está elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, é o quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Aqui, duas vezes, mesma coisa aqui, ó, observe que é o quadrado da diferença de dois termos resolvido. E aqui também é o quadrado da diferença de dois termos que a gente também resolveu. Tá aqui, ó, certo? Eles dois estão juntos, então estão só num termo. O que vai acontecer com esse 2? Ele vai multiplicar por cada membro aqui dentro do parêntese, né? E o que esse 2 vai fazer? Também vai multiplicar aqui pela distributiva, né? Assim quanto 1. Bom, então fazendo a resolução aqui, nós vamos ter, ó, diferença de quadrado, então vai ficar quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mais 2 vezes x é 2x, 2 vezes y é 2y negativo. Vezes 1, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então continua o mesmo. Mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1. Igual, 2 vezes 2x ao quadrado é 2x ao quadrado, mais vezes menos é menos, 2 vezes 2x é 4x, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2y é 2y ao quadrado, 2 vezes menos 6y é menos 2y, e 2 vezes 9, 18. Certo? Fizemos todas essas operações aí. Agora vamos lá para a próxima parte. Nós vamos fazer o seguinte, vamos agrupar os termos semelhantes. Então, agrupando os termos semelhantes aqui, ó, temos aqui a expressão toda. Nós vamos agrupar agora aqui de 2 em 2, né? Então, x ao quadrado ele vai agrupar com menos 2x ao quadrado, tá aqui agrupado. O y ao quadrado ele vai agrupar com menos 2y ao quadrado, tá aqui positivo, ele vem para cá negativo, né? O 2x ele vai agrupar, ou menos 2xy não tem como agrupar, ele repete. O 2x ele vai agrupar com 4x que está aqui negativo, vem para cá positivo.
O 2y vai agrupar com o 10y que está no segundo membro aqui, ó. Observem aqui que ele tem 10y, certo? E o 1, né, que estava aqui no primeiro membro continua. E o 20, por que 20, professor? Porque 18 mais 2 é 20, fica negativo. Beleza, já que fizemos todo esse processo, agora agrupando termos semelhantes, vamos ter menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 6x, menos 2y, mais 10, menos 19 igual a 0. Toda essa expressão resultou nessa. Mas olha só, turma, nós não podemos deixar, como eu falei para vocês, nós não podemos deixar esse valor aqui, ó, negativo, né? Então nós temos que multiplicar, na verdade vai somar, né? Multiplicar ele aqui por menos 1, certo? Então, multiplicando aqui por menos 1, observe que nós temos, aqui, gente, tem um 10y, tá? Aqui é 10y. Esse valor aqui é o nosso resultado. Então, observando aí no detalhe essa questão, nós podemos concluir, certo? Nós podemos concluir aí que a opção correta que indica essa solução é a letra A, né? A letra A é a opção correta, você vai marcar na questão de número 9. Beleza? Tranquilo, né? Vamos agora organizar as ideias. Organize as suas ideias, né, de acordo com o que nós já estudamos aqui. Peço que você acompanhe aí. Olha só, nesta unidade encerraremos o estudo da geometria analítica, abordando a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Complete os espaços em branco, produzindo frases corretas a respeito desses temas. Então, vamos lá, vai ajudar vocês a entender um pouco mais, que serve aí para uma revisão, né? Então, temos lá. Pontinho, pontinho é a figura formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância R de um ponto fixo. Estamos falando de quem, turma? Estamos falando da circunferência, né? A circunferência, observe que cada ponto aqui em relação ao ponto central, que é chamado, até aqui a borda, que é chamado de raio, tem a mesma distância. Então, nós estamos falando da circunferência. Segundo item, quanto às posições relativas entre um ponto e uma circunferência, o ponto pode pertencer à circunferência, pode ser pontinho, pontinho, à circunferência, ou pode ser pontinho, pontinho, à circunferência. O que nós estamos falando, professor? Bom, em relação à posição relativa entre um ponto e uma circunferência, temos as seguintes situações. Ó. O ponto P ele pertence à circunferência, ou seja, está contido na circunferência. O ponto P é interno, ou seja, está dentro da circunferência. E o ponto P está externo, ou seja, está fora da circunferência. Temos três condições. Aqui o ponto ele é igual ao raio, aqui o ponto é menor do que o raio e aqui o ponto é maior do que o raio. Bom, respondendo aí a nossa situação, nós vamos ter, ó, pode ser externo, né, como vocês podem ver, externo, e também pode ser interno. Essas aí são as respostas possíveis para o segundo item. Terceiro item, quanto às posições relativas entre uma reta e uma circunferência, agora vamos lá. Temos aí pontinho, pontinho, um ponto em comum, né? Opa, aqui. Pontinho, pontinho, a reta é pontinho, pontinho, a circunferência. Bom, o que ela é em relação a essa figura, né? O que nós podemos concluir, né? A reta, ela é secante, né? Então, nesse caso, é secante. Ela toca em quantos pontos? Em 2 pontos, né? Então, essa aqui é a primeira informação. 2 pontos e secante para o primeiro item. Segundo item, um ponto em comum, a reta é tangente de circunferência. Então, nesse caso, a tangente nós não precisamos responder, né? Outro, nenhum ponto em comum, a reta ela é, aqui ó, ela é externa. Se ela não toca na circunferência, então ela é externa. Então, repetindo, um ponto em comum, ela é reta tangente. 2 pontos em comum, ela é reta secante. E nenhum ponto em comum, né, é reta externa. Bom, considere D a distância entre uma reta e um centro da circunferência de raio R. Se D, olha aqui, gente, vou colocar bem aqui, ó. Se D for maior do que o raio, então a reta ela é o quê? Ela é exterior, né? Ou seja, ela está externamente. Então, se D for maior que o raio, ela é exterior. A circunferência, né? Se D, se, então a reta é tangente de circunferência. Então, quando é que ela vai ser tangente? Quando a distância for igual ao raio. Então, se D for igual ao raio, a reta ela vai ser tangente. A próxima situação, se D for menor do que o raio,
então a reta ela é secante, turma, tá bom? Então temos aí, ó, a complementação e a resolução dessa situação vai ficar exterior, D igual a raio e secante, tá bom? Próximo item, com relação às curvas obtidas de secções produzidas em um cone, podemos afirmar que se a secção é oblíqua em relação ao eixo, a curva obtida é uma... Vamos lá, acompanhe aí, ó. Observe que ela vai ser uma... Olha só, as secções cônicas são curvas obtidas pela intersecção de um cone circular reto de duas folhas com plano. Então, olha só, ele nos deu a informação seguinte. Com relação às curvas obtidas de secções produzidas em um cone, podemos afirmar que a secção ela é oblíqua. Qual é aqui a figura que ela é oblíqua? Olha só, quando o plano for perpendicular não é essa, quando o plano for paralelo também não é essa, quando o plano for oblíquo. Então, nesse caso aqui, ela é a elipse, certo? A elipse é a nossa alternativa correta para essa situação. Vamos lá. Ela é uma elipse paralela a uma o quê? Ela é paralela a uma geratriz. Olha aqui, ó, a opção, né? Ela é paralela a uma geratriz. Beleza? A curva obtida é uma parábola. Tranquilo, né? Próximo item, perpendicular ao eixo. A figura formada é um perpendicular ao eixo. Olha só, quando o plano for perpendicular ao eixo, a figura ela vai ser o que aqui, ó? Vai ser um círculo, tá bom? Então, quando a figura for perpendicular ao eixo, ela vai ser um círculo. Bom, próximo item. Quando um plano secciona dois cones invertidos paralelamente em seus eixos, as duas curvas obtidas formam uma... Olha aqui, gente. Dois cones invertidos. Tá aqui, ó, dois cones invertidos, né? A curva, o plano for paralelo ao eixo, que nós temos a formação de uma hipérbole, né? Então você vai completar aí uma hipérbole. Próximo item. Elipse é uma figura plana formada por todos os pontos do plano. Pontinho, pontinho, há dois pontos fixos e constante. Bom, vamos observar a figura e responder aqui, ó. Dado dois pontos distintos F1 e F2, pertencente ao plano alfa, seja 2c a distância entre eles, né? Elipse é o conjunto dos pontos de alfa, cuja soma da distância F1 e F2 é a constante. Então, nós podemos afirmar aí, ó, que a elipse é a figura plana formada por todos os pontos do plano, cuja, tá aqui, ó, cuja soma das distâncias, tá bom? Cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante. Beleza? Quem falou isso foi o Geo Siese lá em 2010. Grande matemático Geo Siese. Bom, na sequência temos o próximo item. A característica da elipse que indica se ela tem um formato mais próximo ao da circunferência ou se é mais achatada é a... Isso a gente falou na aula, né? Mas a gente vai repetir novamente. É a excentricidade, gente. Tá bom? É a excentricidade. Olha só. Quanto mais próxima de um for a excentricidade, mais achatada fica a elipse, né? É o que a figura nos mostra aqui, ó. Quanto mais próxima, ela vai ficar mais achatada, tá bom? Próximo item. A figura formada pelos pontos do plano cuja diferença da distância dos pontos fixos dados é constante é a... Vamos lá. Olhando para a figura aqui, ó, nós vamos ter já a resposta consequentemente, né? É a, seja F1 e F2, dois pontos do plano, e seja 2c a distância entre eles. A hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja diferença e módulo a distância F1 e F2 é a constante 2a. Então, nesse caso, a resposta aí, ela é a hipérbole, tá bom? Próximo item. As retas que contêm as diagonais do retângulo auxiliar para a construção da hipérbole são a... Como é o nome desses segmentos que vão passar aqui, ó, desses traços? Como é que é o nome, professor? Aqui, ó, são as assíntotas, tá bom? Esses eixos aqui, ó, em vermelho, são as assíntotas, tá bom? Então, essa é a resposta para o item antepenúltimo, né? Bom, parábola é uma curva formada por todos os pontos do plano cuja distância a um ponto fixo F, pontinho, pontinho, distância da reta dada D. Então, a parábola, vocês podem verificar aqui na figura, né? Ela tem uma distância, observe que esse ponto D é igual a essa distância aqui, né? Então, nós temos aí como conclusão
que ela é igual. Observe aqui pela nossa informação, né? A distância aqui, ó, ela é igual. Então, temos aí o item último, né? A distância entre o foco de uma parábola, pontinho e pontinho, é chamada de parâmetro. Como é o nome desse parâmetro, professor? Essa retinha que temos aqui, ó, é a diretriz, né? Então, essa diretriz aqui, ela é o meu parâmetro. Bom, então nós finalizamos aí a correção dessa página. Peço que você acompanhe a agenda agora para você fazer. Livro de atividades, questões 25 a 29, página 16 e 17, tá bom? Bom, desejo vocês uma ótima tarde ou uma ótima manhã, depende do horário que você estiver assistindo essa aula. Meu muito obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma. Acompanhe aí a nossa aula, tá bom?